Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com mais um episódio do podcast A Voz do Reino. Estamos aqui diretamente com o nosso presbítero Bruno. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Sinta-se em casa. Já queremos pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem. Quando vocês curtem, quando vocês interagem conosco, o YouTube entende que o nosso vídeo é bom e ele acaba recomendando para mais e mais pessoas. Então já curtem, já compartilha. Queremos agradecer também a Top Class, que é o espaço aqui, uma escola de música onde a gente está gravando os nossos episódios do podcast. Então nós queremos deixar o nosso agradecimento. Vão lá também nas redes sociais deles, curtem, compartilham. E é isso aí, né, Marquinho? É isso aí, nós estamos aqui para mais uma conversa edificante sobre Jesus. E para iniciar, conta um pouco sobre você, Bruno. Como você iniciou a carreira com Jesus, seu ministério? Então vamos lá, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar vocês. Vocês que irão assistir essa conversa, esse bate-papo com a paz do Senhor Jesus. É gratificante estar aqui com vocês, agradecer já pelo convite que foi extensivo a mim. E dizer que caminhar com Jesus é algo muito bom, né? Mas a minha caminhada com Jesus, ela começou desde sempre. Nasci pela graça de Jesus Cristo em um lar cristão. Meu pai pastor, minha mãe sempre ao lado do meu pai dentro da igreja, trabalhando para Jesus. E acabou que eu nasci em um lar cristão, né? Tive esse privilégio, lógico, no meio do caminho acabou que com a adolescência a gente acaba deixando que muitas coisas influenciem nossa vida. Acabei saindo por um curto espaço de tempo, mas sempre digo para os jovens que esses 3 anos foram os piores 3 anos da minha vida. Não desejo para ninguém sair debaixo da presença de Deus. Mas tive o privilégio de crescer desde cedo dentro da igreja, aprendendo os princípios bíblicos, aprendendo sobre Jesus, conhecendo quem era o autor e salvador da minha vida. Mas ministerialmente começou aos meus 13 anos, quando comecei a me interessar por música, aprender a tocar bateria, saxofone, enfim, envolvido com orquestras. E dali comecei a ajudar na recepção na igreja. Com 15, 16 anos fui apresentado na igreja, com 17 anos, melhor dizendo, como cooperador, ajudando a organização da Santa Ceia, a servir a Santa Ceia. Chegava cedo na igreja para organizar os bancos da igreja, para estar todos uniformes para os irmãos chegar. Adornando realmente, né, o espaço onde os irmãos iam para oferecer o culto. E aí com 23 anos de idade, a gente acabou cruzando o caminho com a minha esposa, casamos. Aí 2021 fui consagrado ao diaconato. Em 2024, início de 2024, fui consagrado a presbítero. E estamos aí desde então fazendo a obra. Hoje temos cargos de liderança local, regional. Trabalhamos sempre para que a obra do Senhor continue avante, sempre para frente, sempre crescendo. E já passando para o tema, que é como Jesus liderava, ensinava os seus discípulos, como o exemplo de obediência de Jesus ao Pai influenciava a forma como os discípulos viviam e pregavam. Esse tema é um tema bem necessário e relevante nos dias de hoje. Porque nós vemos muitas pessoas que têm muito desejo e muito anseiam muito um cargo, um crachá, uma liderança, uma posição. Só que nós precisamos entender até que ponto a posição é boa para algumas pessoas e até que ponto você liderar precisa realmente de posição. Porque Jesus, se nós fôssemos ver ele aqui nessa terra como uma autoridade, como uma lei, Jesus ele veio quando ainda era o tempo da lei. Pós-Jesus, tempo da graça. Então Jesus ele cresceu no tempo da lei. O tempo da graça veio após o ato dele por nós de salvação na cruz, correto? Então Jesus Cristo ele cresceu e foi criado no tempo da lei. Se nós fôssemos ver a posição de Jesus, ele não tinha nenhuma posição para se tornar um grande líder, para se tornar uma grande pessoa na terra, no tempo em que ele viveu aqui. Mas Jesus ele foi para quem resolveu seguir. Então nós começamos por aí já. Você não precisa ter uma posição, um cargo para liderar. Você precisa ser exemplo para pessoas que querem seguir um exemplo bom. Já começa aí. Jesus Cristo ele foi um líder sem ter posição.
A posição ele ganhou por ter um bom caráter, por ter uma boa disciplina, por ser quem o Pai queria que ele fosse. Então, se nós queremos influenciar pessoas assim como Jesus influenciava os seus discípulos, nós precisamos, antes mesmo de posição, pensar se nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus. Então, Jesus ele consegue fazer, se colocar em uma posição de liderança para quem realmente queria seguir a Jesus Cristo, para quem esperava o Messias, para quem esperava o Salvador. Ele se mostrou como um verdadeiro líder e essas pessoas o seguiram. Mas foi pela obediência que ele tinha ao Pai. A Bíblia nos mostra isso quando ele decide se batizar. Ele toma a decisão de se batizar, ele vai até João Batista. João Batista fala, realmente, ele mesmo fala, não preciso te batizar, é você que tem que me batizar, não sou digno, eu sou indigno para fazer isso contigo, você que teria que me batizar. Enfim, todos nós conhecemos a história, mas ele vai. Todos nós conhecemos a história. Jesus Cristo é batizado por João Batista, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e a voz do nosso Deus, Pai, fala do céu. Esse é o meu filho, ao quem tenho bom grado. Então já mostra aí a obediência de Jesus Cristo com Deus. Jesus teve José, teve Maria, seus pais carnais aqui nessa terra, mas ele sempre foi obediente a Deus. E um exemplo claro que nós podemos tirar aqui são 2 momentos da Bíblia. Estava lendo hoje pela manhã 2 momentos da Bíblia que refletem exatamente a liderança de Jesus a seus discípulos, a obediência. Um bom líder, antes de ser um bom líder, ele precisa ser um bom servo. Ele precisa ser um bom liderado. Um líder que não foi um bom liderado, que não foi um bom servo, que não serviu com graça, que não serviu com obediência, que não serviu por amor, dificilmente ele vai ser um bom líder. Ele vai ganhar um cargo de liderança por, quem sabe, ter uma posição monetária, quem sabe por ter uma posição na nossa sociedade, mas ele precisa muitas vezes, ele acaba sofrendo por não ter sido um bom liderado ou ter sido um bom servo na casa de Deus. Por não ter tido obediência às ordens que Deus dava para ele. E nós vemos no livro de Atos, capítulo de número 2, o Pentecostes. Capítulo 2, os versículos que contam como a igreja começou. Ali foi a igreja pentecostal, ali começou a igreja onde nós vivemos hoje. E por que acho interessante? Porque Jesus Cristo ele ensinou os seus discípulos como fazer. E é isso que um líder precisa fazer. Ele precisa ensinar, liderar, conduzir. Ele nada mais é do que você ensinar a seguir um caminho, levar até um determinado ponto, ajudar, auxiliar a chegar a algum lugar, a algum projeto que você tem, você ajuda os seus liderados a chegarem até aquele determinado projeto, aquele determinado local. E Jesus ele fez isso. Como? Ele diz aos discípulos, fiquem em Jerusalém. É uma ordenança para os seus discípulos. Ele não está falando, se vocês quiserem, fiquem em Jerusalém. Ele ordenou, fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí que mostra o que um bom líder realmente faz. Os dias se passaram e eles ainda estavam ali em Jerusalém. Só que o que me traz à memória é um outro momento e outras pessoas que estavam trabalhando por um objetivo. A Torre de Babel. São 2 pontos totalmente distintos da Bíblia. Um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento. Porém, eram pessoas com objetivos semelhantes. Só que a Torre de Babel ele tinha líderes, tinham pessoas na frente que falavam assim, não, vamos erguer uma torre para que nós consigamos chegar no céu. E em Atos 2 tinham pessoas lideradas por Jesus que eram exemplos para os outros. E falavam, não, vamos ficar aqui até que o céu desça até nós. Então são dois grupos de pessoas com pensamentos semelhantes, porém com objetivos diferentes. Tinha pessoas que tinham o objetivo na Torre de Babel de erguer uma torre que chegasse até o céu. Era um grupo de pessoas, tinha líderes. Com certeza, onde tem um grupo de pessoas é preciso ter um líder no meio. Porque senão não tem quem idealize o projeto, quem acorde primeiro para acordar os outros, para começar a fazer, a desenvolver. E ali tinham pessoas que o objetivo era erguer uma torre para chegar no céu, para o nosso nome ser reconhecido e nunca mais sair da história.
Atos capítulo de número 2, tinham pessoas que estavam reunidas para que o céu descesse até elas. O objetivo não era que o nome fosse escrito, que o nome fosse lembrado. Mas as pessoas que queriam que o seu nome fosse lembrado, nunca mais foram vistas na história. E as pessoas que não queriam que o seu nome aparecesse, mas que o céu descesse, são reconhecidas até hoje. Isso é o reflexo de uma liderança que instrui, que leva para o caminho correto. Eu achei legal que Jesus ele não apenas ensinava, né? Ele instruía as pessoas a cumprirem o papel, ele dava uma missão. E o que é interessante nessa passagem é que Jesus ele não escolhe uma pessoa que já tinha conhecimento, ele não escolhe pessoas que já eram doutores da lei nesse sentido, ele escolhe pessoas normais, que estão no dia a dia. O publicano, Mateus, que era odiado pelas pessoas, o Simeão Zelote, Pedro, que era um pescador, né? Então ele escolhe pessoas que não tinham nada a ver um com o outro, pessoas incomuns, que provavelmente outras pessoas não dariam a oportunidade. Mateus era odiado, todo mundo odiava ele. E ele escolhe essas pessoas justamente para discipular e ensinar. Com certeza, mais pra frente tem Paulo e tudo mais. Mas que o evangelho chegou até nós hoje, né? Então eles cumpriram exatamente o que Jesus tinha ordenado para eles, né? Exatamente. Graças a ele a gente tá tendo esse conhecimento hoje. A verdade é que Jesus, ele... É engraçado, né? A gente falar... Se for falar para vocês, parece até que tem que ter um dom visível ou palpável. Por exemplo, um líder. O meu pensamento sobre liderança, o líder ele tem que ver o futuro, mas não é através de mitologia, através de poderes supernaturais, não. É espiritualmente mesmo. Jesus, eu acredito que até para escolher o seu traidor, Judas, ele precisou saber que precisava ter alguém dentro do grupo que tivesse uma fragilidade emocional que poderia trair ele. Então, assim, Jesus sabia que Pedro, sanguíneo do jeito que era, não ia trair Jesus. Mateus, ele já era odiado por trabalhar para os romanos. Quando Mateus passa para o lado de Jesus, ele passa a ser odiado dos romanos. Então, Jesus sabia que Mateus não poderia chegar nos romanos e falar novamente assim, ó, eu quero entregar Jesus para vocês. Como é que ele ia ter a moral de chegar e falar para os romanos, eu quero passar para o lado de vocês de novo? As pessoas levavam tudo muito a ferro e fogo. Não, você passou para lá, agora você não tem mais isso aqui, você vai ser perseguido junto com ele. Mas ele precisava de alguém que fosse frágil emocionalmente a ponto de fazer um ato que teve coragem de fazer. Então Jesus, ele via o futuro, ele sabia. Por isso que Jesus, ele não mudou ninguém. Jesus, ele pegou Pedro e da mesma maneira como Pedro era enfurecido, era brabo, era reinento, vamos usar essas palavras para as pessoas entenderem no dia de hoje. Mas Pedro era um homem rude, era um pescador, um trabalhador. Da mesma maneira que Jesus pegou Pedro, ele não fez Pedro mudar a sua característica sanguínea. Sim. A gente vê quando foram prender Jesus. Ele já tinha andado 3 anos com Jesus e a primeira ação de Pedro é tirar a espada e cortar a orelha de Malco. Então, assim, Jesus não falou para Pedro, para você me seguir, você vai ter que ser mais calmo, você vai ter que ser mais amoroso. Ele não falou isso para ninguém. Mas ele sabia que era necessário ter todas essas temperanças dentro do grupo dele para que o trabalho dele fosse desempenhado. Sim. E o mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco lá atrás, em Atos 3, é o mesmo que estende a mão para ajudar o coxo a se levantar. E aí é um ponto bem interessante. Porque quando nós vemos Pedro estender a mão, se nós formos vir a história um pouco mais para trás, nos evangelhos, nós vamos ver que Pedro já teve uma mão estendida para ele. Então, um bom líder é aquele que ensina alguém a fazer algo, quando ele não estiver mais ali, ele sabe que a pessoa também vai saber fazer aquilo. Jesus estendeu a mão para Pedro, né? Quando Pedro estava caminhando para o encontro de Jesus sobre as águas, Pedro desviou o olhar e caiu. Quem sabe esse homem desviou o olhar por algum momento e se deixou ser levado até aquela porta. Ele poderia, quem sabe, ter pedido para as pessoas, me levem para dentro do templo, eu quero adorar Jesus mesmo com as minhas debilidades, sem poder andar, eu queria adorar Jesus. Mas ele pediu que deixassem ele ali. Pedro, ele desviou o olhar de Jesus e afundou. Ele viu uma mão estendida para segurar a mão dele. E é engraçado que o texto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem pontos importantes e muitas vezes nós lemos e pensamos que é só parte da história. Não se tocamos, né? Mas tudo tem um significado. A Bíblia vai falar para nós que estava Pedro e João subindo ao templo para orar. Mas a Bíblia podia falar assim, e um dos discípulos estendeu a mão para o homem e o puxou para cima. Mas a Bíblia, ela fala exatamente como aconteceu. Ela deixa claro.
Pedro estendendo a mão, pegou a mão do coxo e o levantou. E a Bíblia vai nos falar que Jesus Cristo, estendendo as mãos a Pedro, o pegou e o levantou. Então, um bom líder é aquele que ensina, sabendo que quando ele não estiver, o liderado vai fazer exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Eu não lembro de cabeça o versículo, mas tem a passagem também de quando Pedro nega, né, Jesus 3 vezes. Aí Jesus ressuscita e fala, né, avise aos discípulos e a Pedro. E a Pedro. Eu preciso que Pedro saiba. Mas acredito que seria essa base de raciocínio, Marquinho. Um bom líder, ele sempre vai deixar um reflexo. Né? Ele sempre vai deixar um reflexo na história. Um bom líder, não é à toa que Jesus Cristo ele é considerado o único líder mundialmente famoso falado até hoje. Muitos líderes já tiveram, já passaram, já desenvolveram projetos incríveis. Mas Jesus Cristo é o único líder mundialmente conhecido que ainda é falado até hoje. Todos os dias, né? Verdade. Trazendo para o dia de hoje sobre a questão da liderança também, como até assim você explicou sobre a sua conversão, que desde a sua infância teve seu pai pastor, pessoas que te discipularam desde a infância, né? E algumas outras pessoas que estão nos assistindo hoje, muitas vezes foram discipuladas por um pastor, através de um podcast, e ela nunca vai esquecer daquele momento. Assim como eu, como o irmão Marquinhos, a irmã Ana, cada um teve a sua forma de se chegar até Jesus. E a importância de a gente trazer para o dia de hoje, e não esquecer isso, é tão importante, porque a gente vai parar e vai lembrar, né? As pessoas que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou hoje, espiritualmente falando, pessoas que estão nos assistindo e pessoas que a gente fala do amor de Jesus e evangeliza, ela nunca vai esquecer do seu líder, né? Apesar que Jesus é o foco Sim. de tudo, né? Sempre quando a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente coloca Jesus como o nosso líder, né? Então essas pessoas que vão receber a palavra de Jesus no coração, ela nunca vai esquecer daquele momento, né? Muitas vezes a gente ficou fraco, não conseguimos entrar na presença de Deus, e muitas vezes viu o irmão que estendeu a mão, como foi estendida a mão para Pedro. E aquele momento ficou salvo e registrado até hoje, né? Enquanto outros buscavam com outras intenções de querer ser reconhecido, assim como você falou, acabou não sendo reconhecido, como na Torre de Babel, entende? Eu acredito que a gratidão ela é o maior sentimento que o ser humano pode ter no seu coração. A gratidão. A gratidão, ela nos coloca em lugares que muitos outros sentimentos que a gente pode ter não consegue colocar. A gratidão pela salvação, né? Sou grato a Deus por ser salvo, grato por ter nascido em um lar cristão. Eu sempre digo que posso falar isso também porque já tive a infelicidade de acabar desviando do caminho. Mas o melhor testemunho que alguém pode dar, isso um pastor amigo meu falou, é que eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Acho que esse é o testemunho mais lindo que a gente pode ouvir, sabendo quem é o Senhor, sabendo quem é Jesus, tudo que Ele faz pela nossa vida. Mas eu acredito que também a gratidão de pessoas que foram tirados lá do mundo por Jesus Cristo e estão hoje dentro da igreja adorando a Ele, é uma gratidão muito grande, porque sabe de onde foram tirados e aonde estão hoje. São pessoas que tudo o que vão fazer, e eu acredito que pode até virar algo que pessoas não gostam do que eu vou falar, mas eu acredito que pessoas que têm mais gratidão, que foram tirados de lá de fora do mundo e colocados dentro da igreja hoje através da salvação, eles fazem as coisas com mais amor para Jesus do que aqueles que cresceram dentro da igreja. Com certeza. Porque sabem dar valor àquilo que receberam de Jesus. E eu penso assim, que normalmente a pessoa que cresce dentro da igreja, ela cresce com dúvidas sobre o que ocorre lá fora no mundo. E isso acaba facilitando às vezes para a pessoa sair. Porque ela quer sair e ver como que funciona, como que é tomar um golinho de bebida alcoólica, como que é. Ela tem essa curiosidade de saber como que é. E normalmente a pessoa que ela já vem do mundo, ela já sabe que lá é um lugar horrível. Então ela encontra ali um lugar seguro que ela faz com tanto amor que ela nunca mais quer sair daquele lugar. Né? A presença de Deus é o lugar onde nós mais vamos ter tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida.
Mas nós só vamos entender isso a partir do momento que nós nos colocamos na presença dele. Então eu sempre costumo dizer, né, quando eu vou pregar, quando eu vou dar discipulado, quando eu vou dar estudo, enfim, o melhor lugar para nós estarmos é onde a vontade de Deus está para a nossa vida. Porque a vontade dele para a nossa vida sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Fim. Eu trouxe um versículo aqui, lá em Mateus 18, 21, que diz: Então Pedro, aproximando-se deles, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Mais pra frente, em Lucas capítulo 11, verso 1 diz: Ele estava orando em um certo lugar e quando acabou um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também nos ensinou a seus discípulos. E tem outras passagens também onde fala que Jesus, ele sempre esclarecia as dúvidas dos seus discípulos, né? Ele sempre dava essa oportunidade dos discípulos fazerem as suas perguntas e para eles ajudar a responder. Isso no nosso dia a dia também, né? Acontece que muitos jovens, muitas pessoas têm muitas perguntas acerca do reino e acerca da vida que nós, como estando na igreja com papel de liderança, devemos saber para ajudar eles a responder, tirar essas dúvidas e seguir a caminhada, né? A verdade é que nós nunca vamos saber tudo sobre o que Jesus Cristo deixou escrito para nós. Sim. Ou inspirou pessoas a escreverem, falava para que pessoas escrevessem, enfim, né? A Bíblia é sagrada, no total. Nós nunca vamos saber tudo. Mas nós vemos muito uma sede das pessoas que vêm de fora da igreja hoje, que se convertem, em aprender sobre Jesus Cristo. Mas nós também sabemos que, às vezes, nós abrimos a Bíblia e lemos o texto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e não entendemos o que está escrito ali. Aí nós precisamos voltar um pouquinho para aquilo que eu tinha comentado antes. Um bom líder é aquele que é obediente, mas um bom líder também é aquele que senta para aprender. Nós líderes hoje, quem tem papel de liderança, quem desenvolve um papel de liderança, sempre nós vamos ter jovens, ter lideradas, irmãs do círculo de oração, aquelas irmãs que procuram para tirar dúvidas, para, enfim, ver dificuldades. Estou passando por essa dificuldade, irmã, me ajuda a passar, meu líder, eu estou passando por isso, preciso da sua ajuda. Nós sempre vamos encontrar esse tipo de perguntas, esse tipo de pessoas no nosso caminho. Só que aí nós precisamos sentar para aprender, para nós podermos ajudar essas pessoas. Sim. Porque nós podemos não saber tudo que está ali na Bíblia, nós podemos muitas vezes ter dúvida, mas o nosso pastor, o nosso coordenador, pessoas que... Enfim, a internet hoje coloca tantos pregadores muito bons e muitos ruins também, mas a gente tem que cuidar com o que assiste. É uma infinidade de conhecimento que isso aqui pode ter para a nossa vida. Para nós podermos ajudar os jovens que vêm buscar aquilo que nós temos para ensinar. Mas nós encontramos muitas vezes dificuldade de ensinar. E isso é falha de muitos líderes, não querer sentar para aprender. Então um bom líder é aquele que vai sentar para aprender, para poder ensinar. E isso é o que Jesus fazia, ele ensinava os seus discípulos. Nós vamos ver que Jesus Cristo ele reuniu os 12, ele ensinou, ele pregou. E é interessante que a rotina de Jesus ela era bem conturbada. Então Jesus Cristo ele está em um cenário pregando para uma multidão. Ele está pregando para uma multidão, ele realiza milagres, ele realiza grandes coisas. Aí Jesus Cristo acaba aquele momento, ele fala para os discípulos: passem para outra banda que eu vou subir e orar. E ele sobe, vai orar. Quando ele desce, os discípulos já estão no meio da tempestade, que é aquele episódio de Pedro que nós acabamos de comentar. Jesus Cristo vem, realiza um outro milagre, acalma a tempestade, faz Pedro andar por cima das águas pela fé que Pedro tinha. E eles chegam em um lugar onde eles não vão ser bem recebidos. Eles vão chegar em um lugar onde as pessoas vão falar para eles: saiam daqui. Mas a gente não vai ver a Bíblia falar que um dos discípulos se levantou contra aquelas pessoas para falar: Jesus, por que o Senhor está aceitando isso? As pessoas estão mandando nós sair, o Senhor simplesmente vai se retirar. Porque um bom líder é aquele que ensina não só através da palavra, mas através das atitudes. Jesus Cristo ele não responde ninguém, ele não fala nada que vai ofender ninguém, ele simplesmente, a Bíblia vai nos falar que ele chega, ele é mal recebido e as pessoas falam: você não é bem-vindo aqui, sai. Jesus Cristo era um pregador. O que um pregador gostava de fazer?
pregar. Ele não prega, ele não fala um amém, ele não diz um oi, ele não diz oi meu lindo, ele não diz nada. Ele simplesmente vira as costas e se retira. Ele ensina com os discípulos ali que vai ter momentos que vocês vão chegar em lugares que vocês não vão ser bem recebidos. E quando eles voltam, eles se reúnem, Jesus manda os 12 e ele fica. Ele manda de 2 em 2 e tem discípulos que chegam em lugares que não vão ser bem recebidos. Mas a Bíblia não vai falar que os discípulos se levantaram contra aquelas pessoas, porque eles tinham aprendido com Jesus. Aqui entra outro ponto importante. Por que eles iam de 2 em 2? Porque a caminhada com Cristo sozinha, somente você e Deus, ela é perigosa. Aí você vai entrar naquele ponto de pessoas hoje desigrejadas que falam: eu sou templo do Espírito Santo. Eu não preciso estar em um ambiente, em uma igreja. Mentira. Você precisa estar em um ambiente de comunhão. Você precisa estar em um ambiente onde vai ter alguém que é mais forte espiritualmente que você. Onde é alguém que vai poder colocar um ombro debaixo do seu braço para te carregar quando você está mais fraco. Então você estar de 2 em 2, você estar junto com alguém, você estar em um ambiente de grupo, significa unidade. Se tem alguém que não gosta de andar em grupo, você não pode ir para o céu, porque o céu vai ser todo mundo junto. Interessante, né, que diz Marcos 6, 7. E ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias, que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecerei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para daqueles daquela cidade. Meu Deus. Aí é um sinal de dependência, né? Jesus manda eles irem só com as sandálias, sem mais túnicas, para ensinar algo que se chama dependência, que nós precisamos ter hoje. Dependência de Deus, a dependência do cuidado dele, a dependência da mão dele sobre a nossa vida mesmo, né? Sim. Mas a questão de nós sermos mal recebidos é o que tem acontecido hoje, né? A perseguição que tem acontecido contra a igreja. Em muitos lugares nós vemos que é proibido hoje você ter uma Bíblia. Se acharem uma Bíblia no seu celular, hoje você é morto, né? Então tem pessoas que perseguem tanto a igreja hoje, lugares que matam cristãos. Essas pessoas, é o que a palavra de Deus nos diz, eles são mais miseráveis, são mais malfeitores do que Sodoma e Gomorra, que cometeu blasfêmia, cometeu atos pecaminosos que desonravam o nome de Deus, né? Começou acho que com 30 pessoas, né, que Abraão falou: se tiver ao menos 10, 30 que forem salvos, você vai matar todos mesmo assim? Aí Deus fala, né, Deus fala, se tiver 30, então eu não vou matar. Ele vai diminuindo, né, até chegar aos 10, se eu não me engano. Exato. Se tiver 10 inocentes, você vai matar todos mesmo assim? Aí Deus fala, então se tiver 10 inocentes, não matarei. E no final ele destrói todos, porque não tinha nem 10 inocentes dentro daquela cidade, né? E aí triste. E aí tá mais um exemplo de liderança, né? Abraão foi alguém que Jesus foi sim o maior líder da história. Mas existiram outros, né? Sim. Outros grandes líderes, né? Abraão, Davi, Moisés, né? Que liderou o povo na saída, que libertou o povo do Egito. Josué, que seguiu o legado de Moisés. Elias, Eliseu, foram pessoas que lideravam não grupos, mas atitudes, pessoas que viam a maneira como eles se portavam e seguiam aquilo que eles faziam, né? Sim. Lideravam através de exemplos, né? Grandes líderes nós temos na Bíblia. Então, isso aqui é para o jovem agora. Eu digo para o jovem porque eu sou líder de jovem. Tem tantos líderes cristãos, tantos pregadores cristãos, tantos influenciadores cristãos, tantos cantores cristãos. Para de ouvir música, rapaz. Para de seguir a Anitta. Para de seguir gente que não tem coisa boa para dar para sua vida. Segue pessoa crente. Segue cantor crente, segue pregador crente, para que, através daquilo que eles possam, nas suas redes sociais, edifiquem sua vida.
pare de entrar em site que não agrada a Deus, pare de entrar naquilo que desagrada a presença do Espírito Santo na sua vida, faz aquilo que agrada a Deus. Segue pessoas que vão te aproximar da presença dele. Segue Elisa Rodrigues. Exato, Elisa Rodrigues, Juliano Fraga, quem mais? Gilmar Fiuza, Felipe Pinheiro, tem tantos hoje. Quer viralizar no TikTok, mocinha? Continua com suas danças imorais. Exatamente. Tá vendo um corte hoje do pastor Cláudio Duarte em um programa de televisão. Eu acredito que posso falar aqui, né? Amém que chega até essas pessoas, né? Mas assim, o pastor Cláudio Duarte estava num programa de televisão do Ratinho e as pessoas perguntavam para ele, pastor, eu posso... tem um corte do pastor Júnior Trovão também que fala sobre isso, né? E eu posso namorar com meu namorado nessas escondidas à noite? Pode! Eu posso tomar um golinho de cerveja? Pode! Eu posso ter amante? Pode! Eu posso cometer o ato da fornicação? Claro que você pode! E o que eu não posso? Vocês não podem entrar no céu! Então, exatamente isso aí. Sigam pessoas que têm exemplos bons para nos dar. Sim, tudo que você vê, você vai se alimentando, né? Exatamente. Se você se alimentar só de vídeo ruim, infelizmente, né? E tudo na vida requer um preço, para qualquer coisa que a gente for fazer na vida. E para entrar no reino do céu requer renúncia, né? E até como você mesmo citou sobre sermos odiados, em João capítulo 15, no seu versículo 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que seria seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Ou seja, a gente tem que agradecer, ser grato, na verdade, quando a gente tem essa opressão do mundo. Quando a gente for rejeitado pelo sistema do mundo, a gente tem que agradecer, porque a gente está seguindo a vontade de Deus, né? E esse é o preço que nós carregamos hoje para ser cooperador do céu, né? A gente vai ser caluniado, a gente vai ter que renunciar a si mesmo, a gente vai ter que pagar o mal com o bem, porque o nosso líder espiritual, que é Jesus, né, que ele está aqui no nosso meio, nos conduzindo, nos ensinou assim. E ele nos prometeu uma coroa no final disso tudo, né? A gente vai ser gratificado. Não que a gente segue a Deus por alguma coisa, por querer, né, ir para o céu, ou com medo de ir para o inferno, né? Porque tem pessoas que acabam seguindo a Deus porque, né, meio tem medo. Creio que cada um de nós temos prazer e reconhecemos, né, o poder de Deus. Sabemos que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não existe outro caminho além dele. Ele nos deu sopro de vida e a nossa vida não tem sentido sem Ele. Então, por que nós iremos seguir a Deus com medo ou oprimido, né? Ele mesmo fala que Ele é o amor, né? Eu quero fazer também uma pergunta que diz assim: em João 15, vai dizer assim: Jesus fala sobre permanecer no seu amor. E o que significa, presbítero Bruno, viver diariamente nessa comunhão? Interessante essa pergunta. Porque viver no amor, o amor é aquilo que nós temos para dar. O amor é um sentimento. O amor, ele é algo que vem de dentro para fora. O amor, ele não é de fora, ele se externaliza de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma para fora. Ele é um sentimento não visível, mas visível em ações. Correto? Então nós vemos o amor de Deus em forma de cuidado. E eu gosto dessa passagem da Bíblia, que é o povo no deserto. O povo no deserto foi, um dia após o outro, todos os anos, uma externalização do amor de Deus para o povo, para a humanidade. Eles comiam, eles bebiam, as roupas cresciam no corpo, os calçados cresciam nos pés. Então ali é o amor em forma visível de Deus para a humanidade. Deus dando para a humanidade coisas inimagináveis. Mas a ingratidão de um amor recebido é muito perigosa. Porque o povo, eles... como você estava falando, né, David? Que a gratidão que nós temos hoje pelo amor de Deus para a nossa vida, do amor de Deus derramado sobre a nossa casa, a nossa família, enfim, o melhor sentimento que nós podemos ter é o amor de Deus derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós termos esse amor dentro do nosso lar.
E essas pessoas viviam diariamente o amor de Deus derramado sobre a humanidade. Voltavam para trás, comentavam que era melhor ter ficado no Egito. Se era para viver assim, por que tirou nós de lá? Eles viviam um amor de Cristo diariamente sobre a vida deles e ainda olhavam para trás aquilo que eles tinham vivido sem Cristo. Então o amor que nós podemos dar para as pessoas, que Deus, o próprio Jesus fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então esse amor nós devemos ter. E é difícil, eu estava vendo um pastor, com uma roda de conversa entre pastores. Um pastor pergunta, mas e se chega uma pessoa e mata alguém da sua família? E você sabe que você precisa amar essa pessoa para você ir para o céu. Como que fica? Você sabe que você precisa externalizar um amor, mesmo que por fora você queira que o espírito de Pedro tome conta de você, você querer ter uma espada na mão e ser vesgo para a hora de cortar a orelha, cortar o pescoço, né? Mas a gente sabe que... Você pode usar essa desculpa. Eu posso usar essa desculpa. Eu tenho uma visão só, então na hora que for cortar, é um corte. Mas assim, a gente precisa externalizar no nosso coração aquilo que nós temos. Ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem amor, você não consegue dar amor. Se eu tenho esse copo de água, eu consigo te entregar. Mas se eu não tenho, como que eu vou te entregar o que eu não tenho? Então eu só posso dar amor para alguém quando eu tenho esse amor dentro do meu coração. Quando eu tenho a paz dentro do meu coração, eu posso externalizar paz no ambiente onde eu estou. Quando eu tenho gratidão dentro da minha vida, na minha alma, eu posso externalizar gratidão no ambiente onde eu estou. Então, nós conseguimos externalizar, colocar para fora o amor de Cristo que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, para a vida das outras pessoas, quando nós temos isso em nós. Então é necessário nós vivermos com o amor de Deus. Isso é viver todos os dias com o amor de Deus. É você saber que mesmo você estando em um ambiente onde as pessoas não gostam de você, onde as pessoas falam mal de você pelas suas costas quando você sai, você dá amor para elas. Eu acredito que esse é o maior exemplo de você viver diariamente no amor de Cristo. Igual a gente estava conversando no podcast passado, né? O David falou que nada aqui nos importa. Eu acho que quando você está num relacionamento bom com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo conduzindo a tua vida, chega um ponto que as pessoas vão te falar, as pessoas vão caluniar, as pessoas vão te machucar e você, de fato, não sente aquela ira, você não sente aquele ódio, porque você entende que nada aqui importa, né? O que importa vai ser, de fato, a gente morar no céu, que esse é o nosso objetivo como crente, né? É que nem Paulo, né? Era uma honra sofrer por Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Hoje, é lógico, temos os direitos humanos, temos a Constituição Mundial, a ONU. Hoje nós não corremos mais o risco de sermos perseguidos ou caluniados ou apedrejados de tal forma como os mártires. Por enquanto, apóstolo, por enquanto, né? Mas assim, hoje nós não corremos mais o risco de sermos mortos em praça pública, apedrejados, como as pessoas foram, né? Mas eu acredito que os discípulos, eles não caluniavam contra as pessoas, eles não xingavam quando eram apedrejados, eles simplesmente agradeciam e quem sabe até viam o céu se abrindo e Jesus Cristo esperando eles, né? E eu acredito que é engraçado, né? Agora me lembrou a crucificação de Jesus. Porque eu imagino os guardas romanos açoitando Jesus, cuspindo nele, surrando ele. Quem sabe Jesus Cristo caminhando pela Via Cruz, as pessoas chutando ele ali, os soldados chutando. E eu imagino, David, que aqueles soldados eles não entendiam, porque eles estavam acostumados a fazer aquilo. Mas eu acredito fielmente, isso não é algo assim que eu estou falando, estou afirmando que é bíblico. Isso não é bíblico, isso, Bruno, eu acredito. Eu acredito porque eu conheço o Jesus que eu sirvo, que tem amor. Eu acredito que a Bíblia fala que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matador, ou seja, ele não reclamou, ele não ele gritava de dor, mas ele não reclamou de estar passando por aquilo, ele não xingava as pessoas pedindo, parem, eu não quero mais sofrer isso, parem de me chicotear. Ele não fazia isso. A Bíblia fala que como um cordeiro mudo ele foi levado, ou seja, ele não pediu para que parassem com aquilo que eles estavam fazendo com ele. Então eu acredito fielmente, conhecendo Jesus que eu sirvo, que os soldados chegou a algum ponto que eles estavam batendo em Jesus Cristo e eles tinham dor para Jesus e o olhar de Jesus Cristo para eles era amor. Caramba, profundo.
Eles açoitavam Jesus Cristo, cuspiam nele, e eu acredito que um olhar profundo de amor de Jesus Cristo sobre a vida deles era derramado. Tanto que Jesus Cristo fala, perdoem, porque eles não sabem nada do que eles estão fazendo. Então Jesus Cristo estava sendo crucificado por eles, estava sendo surrado por eles, chutado por eles, açoitado, mas estava pedindo para que o Pai os perdoasse. Então Jesus Cristo, até no momento mais difícil da vida dele, tinha amor para dar para aquelas pessoas que não tinham amor para oferecer para ele. Amém, glória a Deus. Atos 3 também vai dizer, Atos 3, 17. Agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizesses isso, como também os vossos governantes. Aqui Pedro ele fala, né, que as pessoas fizeram aquilo por ignorância, porque elas não tinham conhecimento, né? Quem era Jesus? Faltou a palavra, né? Para eles, de fato, saberem que aquilo que eles estavam fazendo era totalmente errado. Falta de ensino, porque eles acreditavam que os fariseus da época estavam certos e Jesus era um mentiroso que estava ali blasfemando Deus, né? E Paulo tinha propriedade para falar, né? Pois Pedro. Paulo tinha propriedade para falar. Pois Pedro também foi perseguido. Pedro foi perseguido junto com Jesus Cristo. Então Pedro sabia, vivia diariamente com ele, né? Pedro sentava, a Bíblia ela é muito resumida, se nós formos ver sobre Jesus, né? Ainda porque a Bíblia vai nos contar o que Jesus fez, os grandes feitos, mas a Bíblia muitas vezes não nos falava o dia a dia dele. Os momentos de, muitas vezes, sentado numa mesa. Deus revela só aquilo que ele quis. Só aquilo que ele quis. Mas e o dia a dia? Pedro vivia com Jesus no dia a dia? Até acho que é dos 12 anos, né? Até os 30, que não conta nada sobre Jesus, Não conta né? nada. Jesus Cristo tem até os 12 anos, e dos 12 anos ele pulou direto para os 30. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção também foi quando os soldados romanos começaram a expor o que ele tinha no coração. E de fato, você tinha falado, ele só estava dando o que ele tinha. E até no momento de cruz, Jesus estava nos ensinando a pagar o mal com o bem. De que forma? Olhando para eles, né, sendo chicoteado, até no antigo podcast, anterior, a Ana tinha comentado que eles davam vinagre também para Jesus. Fizeram horrores, né? Cura de espinho, como todo mundo sabe. Então ele estava dando, ele já tinha aquele costume de crucificar, a pior sentença que podia dar para uma pessoa, né? Então Jesus ensina para nós no dia de hoje, por mais que nós sejamos caluniados por uma pessoa, falam mal da gente, a gente tem que falar a mesma coisa, Senhor, perdoa que não sabe o que faz. Ter compaixão. Mas a gente fala, mas por que eu vou fazer isso? Como tem pessoas que lá falam, mas se a pessoa me der um tapa num lado, Jesus manda dar o outro lado. É difícil. Que eu vou dar, né? Se for muito soco. Então, e a gente esquece muitas vezes que nós somos falhos também, pecadores, e erramos também com pessoas. Às vezes, muitas vezes a gente fala uma palavra que ofende uma pessoa, muitas vezes a gente magoa uma pessoa sem querer, né? Então, na própria oração do Pai, ele fala, né? Perdoa quem te ofendeu para que eu possa te perdoar, né? Então, a gente tem que parar para ser grato, não deixar a semente do inimigo, do maligno, de ingratidão, tomar conta do nosso coração. Não. Porque se muitas vezes a gente vai estar sendo que nem o povo do deserto, como até o presbítero falou agora, né? Olhando só as coisas ruins que acontecia e sem conseguir enxergar que as roupas do corpo não envelheciam, cresciam, e sapato era um maná derramado toda no final da noite, né? Ou da tarde, do amanhecer. Tinha um café da manhã, tinha água, tinha repouso. E não conseguia enxergar, só enxergava as coisas ruins, o desconforto da vida, né? Como até a Ana falou que a gente não conseguiu, na Bíblia não relata 100% como é a vida dos apóstolos que viveram naquele tempo, mas pelo pouco que a gente conseguiu ver e pela presença que habita em nós, a gente consegue sentir o calor. A gente mesmo vai saber como que é viver, né? Não é fácil, né? Sabemos que não é só flores, né? A presença de Deus requer um preço, como qualquer outra coisa. A pessoa quer ser advogada, ela tem que estudar uns 5 anos, quer fazer mestrado, doutorado, vai ter que ficar noites em claro, estudando a palavra. Então, cada um tem um desejo no coração, né? E tem pessoas que vai com aquela voracidade para poder se aprofundar no conhecimento, para se formalizar. Então, tudo hoje tem um preço. Cabe a nós escolher o que nós queremos. Se queremos viver limitado nessa terra,
investiram 5 anos da nossa vida, sendo que vai ficar aqui as coisas triviais, ou se aprofundar profundamente na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz, né? Trabalhai pelo pão que não trabalhai pelo pão que perece, mas trabalhai pelo pão da vida eterna. Ou seja, coisas que vai nos levar para depois da morte. E todos nós que temos a presença de Deus no nosso coração, nós acabamos nos deixar o medo da morte, né? Tem pessoas que têm medo de morrer e falam, pô, vai morrer, já fica, meu Deus do céu, já chama por Deus, já clama, até ateu, né? Eu tenho um amigo meu ateu e no momento do sufoco, clama até por Deus. É à toa isso daí. Pois é, mas eu fico até, né, tento falar a palavra de Deus com amor, com segurança, para que eu não possa ferir ele, porque às vezes a palavra de Deus não chegou para ele da forma que chegou para nós, né? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje, porque tem pessoas que acabam de deixar de acreditar em Deus por, muitas vezes, religiosismo, por heresias, né? E, infelizmente isso é triste, né? E pela honra e glória do Senhor, Deus deu oportunidade para todos nós que estamos aqui para poder falar da palavra de Deus, para que pessoas possam alcançar muitas almas. E eu creio, eu tenho fé e tenho certeza que todo esse momento está sendo escrito no livro da vida. Amém, glória a Deus. Como os apóstolos, João, como a gente está citando hoje, anos atrás eles viveram e está escrito que nem esse momento vai estar sendo escrito lá no céu. Poxa, o presbítero Bruno, o irmão Marquinhos, a irmã Ana, a irmã Nicole nos batidores, todos esses momentos vai ser registrado. Como até o presbítero falou, que ele ajudou desde o início da caminhada dele, né? Pressão que Deus colocou no seu coração de reconhecimento, e você vai olhar, poxa, eu não estou fazendo para ser reconhecido, mas foi escrito e vai ser galardoado, assim cada um, conforme a obra de Deus. Amém. Eu costumo sempre citar em reuniões com as lideranças, enfim. A Ana sabe, trabalhamos junto na liderança aí aqui em Chopinzinho, né, no campo. E eu costumo sempre dizer isso, que o holoforte, o lugar de visualização, o lugar de reconhecimento, que seria um altar para quem é líder, para quem é pregador, para quem é cantor, ele é simplesmente uma consequência. Eu não costumo dizer que é reconhecimento você estar em cima de um altar. É uma consequência daquela vida de entrega, daquela vida de trabalho, daquela vida de esforço que você tem entregado fora do altar. Porque é muito fácil você colocar um terno, colocar uma gravata, você subir em cima de um púlpito, falar bonito, você cantar bonito. Mas e fora do altar? Ali em cima é só uma consequência daquela vida de entrega que você já faz. Reconhecimento. O lugar de ser reconhecido é no IML. Em cima do altar você vai para adorar a Deus e para que ele seja reconhecido. Ananias e Safira queriam ser reconhecidos e foram mortos. Exatamente. Fogo estranho não confunde a presença de Deus. Fala, Marquinho. Você está muito quieto aí hoje. Até como antes foi comentado sobre a presença de Jesus com os discípulos, o que a promessa de Jesus de estar conosco todos os dias significa para quem quer viver constantemente na presença do Senhor. A palavra fé é o que resume tudo isso. Tudo isso. Tudo essa tua pergunta. Fé. Porque o arrebatamento é algo que nós cristãos sabemos que vai acontecer, mas nós não sabemos quando vai ser. As bênçãos, os milagres, as coisas maravilhosas que nós recebemos de Jesus Cristo, tudo isso vem através da nossa fé. Fé. Fé que ele vai fazer, fé que ele pode fazer. Mas você prega sobre um Jesus Cristo que faz milagres, mas você ainda não viveu um milagre e você precisando de um. Mas eu tenho fé que ele pode realizar um milagre na minha vida. Então, você viver todos os dias com Jesus Cristo, no que isso vai refletir para a nossa vida é a fé. A fé que nós temos é o firme fundamento de tudo. Daquilo que se espera, das coisas que não se podem ser vistas. Eu tenho fé que eu vou receber um milagre, eu preciso desse milagre, mas eu ainda não sei que eu vou receber ele, eu não sei quando vai ser, mas eu tenho fé que o meu Jesus vai me entregar. Eu tenho fé que o meu Jesus Cristo vai fazer isso por mim. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu não preciso que ele me explique um porquê ou um motivo. Eu preciso ter fé. E sem fé
É impossível agradar a Deus. E fé é um dom, né? É um dom. Tem pessoas que não têm o dom de ter fé. Tem pessoas que não têm a paciência para ter fé. Tem pessoas que não têm temperança para ter fé. Se precisar ter fé, ele já fica nervoso. Se precisar depender da fé, ele não consegue esperar o tempo. Ele tem ansiedade porque ele não tem fé. Ele tem depressão porque ele não tem fé. Porque daí ele começa a se frustrar com as coisas que ele espera que aconteçam, sendo que vai acontecer no tempo que Deus tem planejado para a vida dele, não no tempo que ele quer. E aí ele acaba se frustrando e aí entra por um caminho complicado e perigoso, que não é assunto hoje, que se entrar por aí, tem muita linha para... Outro tópico importante é que Jesus ele ensinava através de parábolas, né? A primeira, se não me engano, do semeador, tem a do filho pródigo. E como que isso influencia nos nossos ensinamentos hoje? Porque ele usava naquela época parábolas porque era uma forma das pessoas entenderem com mais facilidade, né? O que acontece? Hoje nós temos visto Bíblias de várias traduções, várias linguagens, até para facilitar isso hoje. Nós sabemos que hoje existem várias doenças, vários distúrbios diagnosticados pela medicina, enfim, TDAH, que a gente chamava antigamente por falta de atenção. Existem hoje pessoas que têm autismo, que também algum grau do autismo vai ser difícil de entender aquilo que está sendo... E hoje, graças a Deus, Deus deu conhecimento para pessoas fazer linguagens da Bíblia, traduções para facilitar até em forma de figuras, para que facilite para que pessoas que quem sabe não têm o conhecimento da leitura, para que todos possam entender e conhecer a palavra dele. Mas nós hoje temos o que? Facilidade de fazer uma dinâmica que fale da palavra de Deus sem ser exatamente o que está escrito aqui, mas embasado no que está escrito aqui, para que pessoas que não têm tanto conhecimento de ler aqui a Bíblia, ou que não tem paciência, ou que não tem costume de ler, sendo que é muito necessário ler, né? Mas hoje a gente pode trabalhar as parábolas de forma diferente, através de teatros, através de alguns louvores que Deus tem dado para cantores. Então, assim, a palavra de Deus ela é facilitada para ser entendido por todos hoje. Através de louvores, figuras, textos, enfim, várias tipografias. A palavra de Deus hoje ela é apresentada para as pessoas. A parábola, antigamente, ela era utilizada por Jesus para facilitar o entendimento do povo. Porque os únicos que tinham acesso à Torá, os únicos que tinham acesso a entrar no templo para ler os pergaminhos, para fazer tudo aquilo, a liturgia de culto de antigamente na sinagoga, era somente os doutores da lei, era somente homens, chefes de família. Então, quem ouvia Jesus Cristo eram essas pessoas, eram os homens, os chefes da família, que já tinham entrado dentro de uma sinagoga, quem sabe para ler a Torá, ler um pergaminho, ler algo, mas também tinha mulheres e crianças que nunca tinham lido nada do que os homens, os pais da família já tinham lido. Então Jesus falava dessa forma para que fosse facilitado o entendimento de todos que estavam ali vendo ele falar. Sim. Todos, sem tirar uma vírgula sequer, uma pessoa sequer, esse não vai entender. Não, as parábolas elas eram facilitadas para que todos pudessem entender. Por mais que, quem sabe algumas pessoas talvez não entendiam, né, mas pela forma da parábola ali, ela ser meio distorcida ou não, mas Jesus Cristo ele pregava de uma forma facilitada. E nós hoje precisamos fazer isso, pregar simplesmente de uma forma facilitada, a palavra. Que eu vejo que muitas pessoas hoje falam, né, que eu já tentei ler a Bíblia, mas eu leio e não entendo nada. João 3 diz que Nicodemos pediu a Jesus, como que eu faço para nascer de novo? E Nicodemos era um homem que tinha conhecimento das escrituras. Então, tecnicamente, era um homem que lia as escrituras, mas de fato não entendia nada. Porque ele não entendeu de fato o que era para fazer. Eles faziam por um costume, simplesmente. Eles faziam por uma liturgia, por uma cultura que falava que precisava ser feito daquela forma. Mas não realmente para se aprofundar no conhecimento do que eles estavam fazendo. E para essas pessoas que têm dificuldade no entendimento da Bíblia, que tu orienta? Vídeos de pregações. Você quer saber sobre o quê? Eu quero saber sobre o que a gente falou antes, sobre a crucificação de Jesus. Mas eu não tenho paciência para ler. Vai assistir um vídeo. Coloca lá um vídeo rodar sobre
como foi a crucificação de Jesus, para você entender, para você conhecer, para você saber como foi, vai lavando uma louça, deixa o vídeo rodando na televisão, no celular, vai... inúmeras maneiras hoje de você aprender. Tem Bíblia falada também. Bíblia falada, é interessante. Tem um amigo meu, um rapaz que eu dei discipulado. Ele é jovem nosso aqui, eu dei discipulado e ele viajava, ele trabalhava viajando. E ele não conseguia ter tempo para ler a Bíblia. Mas ele colocava a Bíblia falada no celular, conectava no carro e ele viajava ouvindo a Bíblia falada. E ele chegava com perguntas para mim que tinha na Bíblia. Aí eu olhei pra ele e falei, como é que você sabe essas perguntas se você falou pra mim que você não tem tempo? Aí ele falou, porque eu uso a Bíblia falada. É porque eu acho perigoso, né, você fugir da Bíblia. Eu acho que você buscando a oração e ajuda do Espírito Santo, ele com certeza vai te dar uma ajuda. Porque às vezes você vê algum vídeo e de repente, né, a pessoa tá falando heresia, às vezes você acaba acreditando achando que tá certo, né. Eu acho que o esforço de você tentar ler a Bíblia é necessário, né? Mesmo que você não entenda, você tem que sentar e ler. Você precisa sentar e ler. Você precisa sentar e ler. A Bíblia, ela é o manual para quem quer ser salvo. A Bíblia, ela não tem como você abrir mão de ler a Bíblia. Não entendeu? Senta e lê de novo. Mas por aonde que eu vou começar? Não comece por Gênesis. Comece por João. E eu ainda aconselharia começar por Mateus. Começa Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque sabe o que acontece? João, ele é o profeta, o discípulo amoroso, discípulo amado. Aí João, ele é um livro muito, muito romântico. João, ele é um livro muito, muito amoroso. Ele mostra um Jesus amoroso. Ele mostra um Jesus... não que Jesus não é. Jesus é bom, a sua benignidade é grande e dura para sempre sobre a nossa vida. Mas aí você vai ler Mateus... Você vai pensar, cadê o Jesus amoroso do João? Já vem mais detalhe. Ele tem mais detalhes. Então, assim, começa pelos evangelhos, né? É lógico, uma brincadeira, né? Começa por João, Mateus, Lucas, Marcos, enfim. Lê a Bíblia. Lucas é legal porque Lucas era um médico e ele ajunta informação de todo mundo e cria uma só, né? Exatamente. É interessante ler também. Lucas, ele escreveu de forma investigativa. Sim. Ele chegava para alguém e falava, viu, você estava por aqui quando Jesus passou? Porque Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, ele não era um dos discípulos de Jesus. Então Lucas, ele era um seguidor de Jesus, mas ele não era um dos 12. Mas Lucas, ele chegava e falava, você estava aqui, quem sabe, com um pergaminho aberto, uma pedra aqui para escrever. Ah, não, eu estava nesse dia. E o que aconteceu? Jesus passou por aqui e ele ia escrevendo. Então Lucas, ele é detalhista no seu livro porque ele é investigativo. Entrando nesse tópico de Lucas, por mais que ele não seja um discípulo, você vê o como ele foi importante. Começa seu primeiro livro escrevendo o Evangelho e ele conclui seu livro escrevendo Atos. E Atos é dos textos mais lindos porque conta a história da igreja, né? Então, por mais que ele não seja um discípulo em si, ele teve um papel importantíssimo no reino de Deus, né? Lucas, ele é uma inspiração para muitas pessoas. É alguém que... aquele início de tudo da nossa conversa. Ele não foi um líder que aprendeu com Jesus. Mas ele aprendeu com Jesus. Vivendo todos os dias com ele, do lado de Jesus, face a face, sentando, quem sabe, para almoçar junto. Mas ele aprendeu com o exemplo das coisas que Jesus fazia aqui. Então ele não aprendeu com Jesus, mas ele aprendeu com Jesus, investigando Jesus. E Lucas, ele escreve essas duas cartas enviando para Teófilo, né? E a Bíblia não fala mais sobre esse homem, né? Sobre quem foi ele, o que fez. A Bíblia, ela é muito resumida em alguns pontos. É o que nós tínhamos falado ali, né? A Bíblia, ela é inspirada para nós sabermos sobre determinado ponto, até onde Deus quer que nós saibamos, né? Mas é interessante ver como Lucas tinha amor por essa pessoa e como essa pessoa foi importante para Lucas. Sim. Mas ela não aparece mais. É como se nós fôssemos comparar outras duas pessoas, Paulo e Timóteo. Que Paulo tinha um amor semelhante ao que Lucas arremete nas suas escrituras ter por Teófilo. Mas ainda continuou o trabalho de Paulo depois que Paulo parou ou continuou trabalhando junto com Paulo. E Teófilo não continuou junto com Lucas, né? Aí nós entendemos algumas coisas. Tem pessoas que vão ter
ter um papel muito fundamental na nossa vida. Mas nem sempre essas pessoas vão estar conosco todo o percurso, né? Verdade. Por isso que a gente não deve se apegar, né? Nem líderes, por mais que a gente tenha uma grande consideração por pastores, líderes. Tem algumas igrejas que faz a escala, né? Às vezes fica 1 ano, 2 anos, um pastor às vezes troca, vai viaja para um, já para não ter esse apego emocional, né? Para não perder o foco de se apegar às pessoas, ao invés de se apegar na palavra, no próprio Criador, no Cristo Jesus. Né? Então, muitas pessoas falam, pô, mas o pastor vai ser transferido para outra igreja. Lógico, a gente tem sentimento, a gente gosta, tem um grande carinho pro nosso pastor, né? Mas vai chegar um momento que, infelizmente, vai ser trocado, né? Vai apanhar outro e tal. E a gente vai ter que aproveitar o máximo possível agora, enquanto a gente pode. Sim. Né? Não tanto só os pastores, mas sim como a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ficar tanto escassa, né? Que muitos irão procurar, mas não vai achar, não vai ter mais tempo. Né? Então hoje nós temos uma oportunidade rica, que a porta da graça está aberta hoje, para a gente poder abrir. Muitas pessoas, mas não entendo a Bíblia. Né? Eu leio, como até a Nicole falou nos bastidores, a gente tem que, até em áudio a gente pode ouvir. Eu faço isso, às vezes eu estou em casa, ponho lá para ouvir e estou ouvindo. E aquilo vai me edificando. Depois as coisas que me chamam a atenção, eu pego, volto no versículo, capítulo e vou para lá. Né? E a própria palavra de Deus nos ensina a buscar ela como prata e como ouro. A gente não vai achar coisas preciosas do nada. Então a gente tem que ter uma dedicação centrada naquilo. Não é, hoje eu vou ler uma Bíblia. Né? Abriu aqui e lógico que não vai entender nada. Porque a Bíblia hoje é um livro espiritual, não é qualquer livro que vai dar o... Né? Antes de a gente abrir a palavra de Deus, a gente tem que pedir direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo me ilumina, me abre, me ensina. Tem uma oração, uma oratória divina. Né? E eu creio que assim como Deus abriu nossa visão espiritual para que a gente possa entender e compreender, Ele vai abrir daqui das pessoas que estão com dúvida. Né? E muitas vezes a gente acaba se desmotivando quando a gente vai para Números, vai para ver os tabernáculos, quando a gente vai para Deuteronômio, e a gente começa a ver um Deus que não pode tocar na arca, o cara tocou, foi fulminado. Às vezes a pessoa fica meio coagida, sabe? Então, para a pessoa poder entender, tem que ter a presença do Espírito Santo, para poder não se conturbar, né? Porque, de fato, é um livro espiritual. Entender o contexto inteiro, né? Não só aquele trecho, né? Aquela parte. Exato. Então, É que a Bíblia ela é autoexplicativo, que fala alguma coisa no Antigo Testamento e explica no Novo. Se comprova no Novo, né? É igual aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Se a pessoa lê só aquele versículo, meu Deus, Deus tacou fogo em cima deles lá, mas se você lê inteiro, você entende que era um lugar totalmente horrível. Onde até Ló, ele fala, quando chegam os anjos para visitar Ló, ele fala, e as pessoas vão lá na frente da casa, batem na porta, e ele fala, deixa esses homens aqui que eu entrego as minhas filhas para vocês. Então você vê o quanto aquele lugar era conturbado, era um lugar terrível, né? Por isso que Deus teve aquela atitude de acabar com tudo, né? Tanta barbaridade, né? Ele ia entregar as 2 filhas, né? Tem minhas filhas virgem para vocês, cara, não quero esses caras que estão aí dentro. E era 2 anjos do Senhor, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Eu gosto de trazer tudo para o dia de hoje. Facilita o entendimento. Isso. Hoje nós, como somos representantes do reino aqui na Terra, se a gente vive uma vida reta, íntegra, aos olhos espirituais de Satanás, somos troféus na mão dele, para nos tirar da presença de Deus. Ele não vai atrás de quem está no mundo, ele vai atrás daquele que está com sede da palavra. Aquele que está com a chama acesa e buscando, ele vai pôr a proposta, vai pôr dinheiro sujo, vai pôr tudo para poder desconectar aquela pessoa, né? Então, por isso que a palavra de Deus nos ensina também que a gente deve orar, jejuar e não se assentar na mesa dos escarnecedores, para que a gente não venha se corromper, né? Não se tornar igual. Então, até como o presbítero falou, que a gente tem que fazer amizade que tem um foco que vai nos aproximar de Deus. E não aquele foco que vai levar a gente para cerveja, para coisas que desagradam a Deus, né? Prostituição, lascívia, porfias, né? Então, que nós possamos agradecer a Deus, ter um coração grato, contrito, né? E isso é bom, né? Quem que não gosta, né? Um filho ser grato ao pai.
E então, para finalizar, como nós, nos dias de hoje, podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus? Não olhando para as coisas que desagradam a Deus. Como assim? Quando você resolver entregar algo para Deus, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Mesma coisa que o David acabou de falar. Como nós podemos seguir perseverantes com Cristo? Como nós podemos seguir os dias com Ele? Como nós podemos servir a Ele até o resto da nossa vida? Né? Aumentando um pouco a sua pergunta, mas acredito que seria na mesma base de raciocínio. Existe uma passagem bíblica que vai contar sobre uma mulher que ela estava dentro de uma casa onde ela não poderia estar e ela estava atrás de Jesus. E Jesus Cristo estava sentado na mesa com outras pessoas. E aquela mulher, ela se move, sai por detrás de Jesus, vai aos pés dele e derrama um unguento sobre os seus pés e começa a limpar com os seus cabelos. Ela entrega algo para ele. E aí é um ponto interessante e importante para nós hoje. Como nós podemos permanecer firmes, fiéis com Jesus Cristo até o final da nossa vida? Simplesmente entregando aquilo que nós temos para Ele. Eu tenho isso aqui para entregar para Jesus, hoje eu estou fraquinho, eu só tenho isso aqui para entregar para Jesus e Ele sabe por que eu estou fraco. Mas entrega, mesmo fraquinho, entrega tudo aquele pouquinho que você tem para Ele. Ele vai ajudar você a se fortalecer. Hoje eu tenho mais porque Ele me fortaleceu, então eu vou entregar o mais que eu tenho, eu vou entregar tudo para Ele. Sem se importar com quem vai estar vendo o que você vai fazer, entrega para Jesus. Porque as pessoas que estavam junto naquela casa, elas se revoltam com Jesus e falam, Jesus, a mulher está aí, ela nem poderia estar aí, ela está beijando seus pés, está limpando seu pé com o cabelo dela, está mostrando o cabelo, nem poderia estar fazendo isso. Ela fez uma entrega, ela entregou tudo, ela entregou o melhor. E as pessoas se revoltaram com ela. Então isso vai acontecer na nossa caminhada cristã. Nós vamos entregar algo para Jesus e as pessoas vão se levantar contra nós, muitas vezes dentro da igreja. Dentro da igreja. As pessoas vão se levantar e aí a igreja é o lugar onde mais pessoas são mortas. Porque elas vêm de fora, elas começam a entregar algo para Cristo e a acusação vem contra elas e muitas vezes elas desanimam e param na caminhada. Porque ainda não aprenderam, quem sabe, só entregar a adoração sem olhar para o lado, né? Precisa ser ensinado, precisa ser abraçado, precisa ser amado. Nós temos esse amor, nós temos esse ensinamento para dar, né? Através de Jesus Cristo que nos concedeu isso. Mas nós devemos estar preparados para isso. Nós que já somos mais fortalecidos, já somos cristãos há algum tempo, entendemos o porquê nós estamos fazendo isso, que é para Jesus, que é para entregar a adoração para Ele. Por quê? Porque a partir do momento que nós entregamos tudo, as pessoas que não entregam nada, nós entregamos ela também. Porque nós estamos entregando uma adoração completa, uma adoração verdadeira. A partir do momento que nós entregamos uma adoração verdadeira, nós mostramos que as pessoas que estão ali não estão fazendo uma entrega como deveriam ser feitas. E Jesus Cristo espera, quem está aqui há tanto tempo não está entregando isso para mim, e quem veio agora já está entregando dessa maneira, eu vou honrar esse cara, eu vou abençoar essa pessoa. E as pessoas vão se levantar contra nós, mas nós devemos simplesmente se preocupar em entregar tudo para Cristo. Se nós entregarmos tudo para Ele, se nós formos fiéis a Ele, se nós formos... eu ouço um pastor sempre orar, né, que Deus, Ele é o amante da alma dele. Então, assim, Ele é aquela pessoa por quem Ele anseia. Ele é aquela pessoa por quem Ele espera. Ele é a pessoa por quem Ele deseja, a alma dele deseja. A nossa alma vai encontrar com Cristo. Então, se nós nos preocuparmos em entregar a nossa adoração verdadeira, o nosso melhor para Jesus Cristo, o nosso melhor para o nosso Deus, aí está a chave. Aleluia. Entregar o melhor para Jesus. Assim nós conseguimos viver com Ele até os dias da nossa vida e encontrar com Ele no céu. Amém. Eu não quero encontrar Pedro, Paulo, André, Timóteo, João Batista. Eu quero ver Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adão e Eva. Depois eu converso com Adão e com a Eva. Eu quero ver Jesus primeiro. Mas a gente brinca, muitas vezes a gente brinca que
Hoje o diabo que sai da frente porque tô brabo. Sai da frente, Satanás, como diz o Marco Feliciano. Mas o diabo não brinca de ser diabo, né? Não. E ele sabe o ponto fraco de cada um. Então a gente sempre tem que estar vigiando e cuidando de tudo que a gente faz, né? Estando sempre em oração e permanecendo firmes como discípulos de fato de Jesus, né? Não caindo nas ciladas deles. E para vocês que chegaram até aqui, não esqueçam de seguir, segue, curte e compartilha. E deixe um comentário, o que é que vocês chamaram a atenção de vocês. Que cada um de nós vai estar respondendo cada um comentário de vocês. Isso aí, gente. Curte, compartilha. Mais uma vez queremos agradecer a Top Class, que nos deu a oportunidade de estar aqui no estúdio, mais uma vez gravando mais um episódio do podcast. Deixa aí nos comentários quem vocês querem que nós entreviste também, vão interagindo com a gente, que a interação de vocês é bem importante, né, Marcão? É isso aí. Agradecemos também ao presbítero Bruno pela disponibilidade de estar aqui conosco. Amém. Tem algo a mais a dizer? Somente agradecer vocês aí mais uma vez, né, pelo convite. E reforçando, sigam o melhor e maior líder de todos, Jesus. Glória a Ah, Deus. eu não conheço ele ainda. Esses três aqui, Aleluia. mostro eles pra vocês aí, todo episódio que eles postam. Esse é o Jesus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, então, pessoal. Se Paz vemos do no Senhor. próximo Deus abençoe. episódio. Amém.